A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio muito grande poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. É muito bom nós estarmos reunidos, é muito bom. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, que eu amo demais. Obrigado pela compreensão. Essa semana foi uma semana difícil, complicada, mas graças a Deus deu tudo certo, eu estou aqui bem. A infecção, aquela bactéria que eu tinha na vista, eu já não tenho mais. O médico falou que pode voltar, mas que só se eu sentir dor eu tenho que voltar. Senão ele achou e fez todos os exames e achou que tá bom. Então, amém. Eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus por estar viva. Glorifico a Deus pela vida de cada irmão que ora por mim. Eu tive lá no Rio de Janeiro e foi muito bom. Eu pude andar de bondinho, pude andar no mar, assim, mar aberto, Nossa, foi muito bom. Eu gosto muito de paisagem e foi lindo, foi lindo. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês. E aproveito a oportunidade para dizer: Jesus, o Senhor é lindo e maravilhoso. O Senhor é justo e perfeito. E eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui gravando, falando da tua palavra com os meus irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequena fé. Tem misericórdia, Senhor, de nós, dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades e perdoa-nos em nome de Jesus. E nesta noite fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler para vocês, irmãos, o Salmo 78, do versículo 23 ao versículo 25. Se alguém quiser pegar a Bíblia para procurar, eu espero um pouco. Se não, você pode também anotar e depois conferir na tua Bíblia, tá? Amém? Que Deus possa nos abençoar. Acho sempre bom estar com a Bíblia aberta e confirmando aquilo que o Senhor diz. Nós não podemos acreditar, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que acreditar em Deus e na palavra do Senhor. Então, se o pastor fala, você tem que abrir a tua Bíblia e ler e confirmar que é daquele jeito. Existem várias versões. Existe Almeida corrigido, Almeida atualizado, Almeida atual, a Bíblia Almeida revisada atual, que é a que eu vou ler agora. Existe a Bíblia na linguagem de hoje, existe a NVI, e às vezes elas têm diferença, não na interpretação, ela é igual nas palavras. Sabe, uma pessoa pode dizer isso é muito lindo, o outro pode dizer nossa, é maravilhoso, o outro pode dizer é fantástico. De qualquer forma, ele está falando a mesma coisa. Então, mas é muito, muito bom que você abra a sua Bíblia, porque se a sua pastora falar alguma besteira, você tem condição de questionar com ela. Você tem condição de dizer o que você está falando não está na Bíblia. Eu ouvi uma barbaridade hoje, e até por isso eu estou utilizando esse tempo para falar aqui, porque o pastor Silas Malafaia, um pastor de renome internacional, ele agora é o, como que eu diria, seria o pastor, o aconselhador
do presidente Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro teve em Dubai, em reunião lá, não sei bem como foi, mas ele postou assim: o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve nas terras de Dubai, terra que Jesus visitou. Gente, é mentira. Isso não está na Bíblia. Dubai era mar. Depois um monte de empresários resolveram, eles aterraram uma parte do mar. E naquela parte que eles aterraram, eles construíram Dubai, agora na nossa era. Aí você vai falar com um irmão mais assim, vai falar, mas Jesus, ele está em todo lugar. Amém, ele está em todo lugar. Mas na época que ele teve, ele não teve em Dubai, porque não existia Dubai. Então existem coisas que mesmo um servo de Deus falando, se ele estiver falando bobagem, você pode corrigir. Pode falar, não é isso. Está errado. Amém? Por isso que, se você puder acompanhar com a palavra, é muito bom. E eu vou começar. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar com o Salmo. Com o Salmo 70. Eu falei agora, né, irmãos? Um momentinho, me perdi aqui. Eu anotei. Salmo 78, do 23 ao 25. A palavra do Senhor nos diz assim: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Nessa época, o povo tinha atravessado um mar seco e estava em deserto. E teve uma hora que não tinha água, e o povo começou a reclamar. E começou a falar para Moisés: por que é que você deixou a gente morrer aqui no deserto? E Moisés orou e falou para Deus. E não obstante ser um povo rebelde, ser um povo reclamão, ser um povo que falava: por que não deixou nós no Egito? Por que nos tirou? Deus fala para Moisés: eu vou estar ali no Monte Horebe. E você estende a tua vara e fere a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha. E saiu água abundante, que deu para todo o povo se saciar. Amém? Eu acho que eu falei besteira, peraí. No Salmo 78, irmãos, eu acabei de falar uma besteira. Eu li Êxodo, que eu ia ler depois, então me perdoe. Por favor, me perdoe. Vamos ler Salmo 78, do 23 ao 25. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes comida a fartar. Essa está em Salmo 78, do 23 ao 25. Então o povo está no deserto, o povo teve fome. O povo reclamou que estava sem comida. E Deus
mandou pão do céu. Sabe o que é começar a chover? Chover como se fossem uns grãozinhos brancos. Tem parte que fala que parecia semente de coentro. E eles pegaram e comeram pão a fartar. Agora, eu vou ler Êxodo 17:6, que foi o que eu li errado. Êxodo 17, versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés fez assim na presença de todo o Israel. O último versículo que eu quero ler está em Salmo 37, o versículo 18 e o 19. Amém? O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Promessa do Senhor. Aquele que for íntegro, aquele que for justo, aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele promete que nos dias maus, nos dias de fome, nós não vamos passar fome, porque ele vai nos fartar. No dia da humilhação, no dia da vergonha, ele vai nos poupar e vai nos abençoar. Amém? Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos falando. É um Deus que nos ama, é um Deus que está disposto a nos abençoar. Na Bíblia há bons exemplos do socorro perfeito de Deus para cada uma das nossas necessidades. Quando o povo precisou de água, como acabamos de ler, ele fez brotar água da rocha. Quando eles precisaram de pão, Deus fez cair do céu. Ele mandou até corvo, até urubu para alimentar Elias, quando Elias passou necessidade. Amém? Irmãos, o que isso significa para nós nos nossos dias de hoje? Nós não sabemos que meios criativos Deus usará para suprir a minha necessidade e a tua necessidade. Mas o necessário para sobrevivermos, Deus mandará. E sabe por que ele manda, irmãos? Sabe por que ele manda? Porque ele não mente. Você vai até uma igreja, e lá na igreja o pastor abençoado falou com os irmãos e levanta a cesta básica, e você leva uma cesta básica para casa, ou você vai numa ONG e dá. Você pensa que é as pessoas que estão fazendo? Sim, são as pessoas que estão fazendo. E nós devemos agradecê-los. Mas ninguém é tão bom assim, a ponto de comprar cesta básica, de suprir a necessidade, a menos que Deus toque no coração dessa pessoa. Nós, por natureza, somos egoístas. Nós, por natureza, olhamos para as nossas próprias necessidades. Mas quando nós olhamos para a necessidade de alguém, quando nós vamos em socorro de alguém, é porque Deus falou aqui. Vai lá, servo, fulano está precisando. Oh, glória a Deus. Ele manda, ele supre a nossa necessidade. Deus mandará talvez como os israelitas em sua jornada pelo deserto. Não teremos iguarias do Egito. Talvez algumas coisas não sejam tiradas.
mas o maná não vai faltar. Se o Senhor é a nossa segurança, confiemos nele. Ele nos ama e vai suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, irmãos? É isso que eu gostaria de deixar nesse dia de hoje. Dizer para você que o povo de Israel, quando eles queixaram com Moisés, eles falaram: quando a gente estava no Egito, a gente comia melão. Quando a gente estava no Egito, a gente tinha alho, ou seja, temperos bons. Nós tínhamos comida, era escravo. Trabalhava até não poder mais, trabalhava. Mas pelo menos a gente tinha coisa boa para comer. E Deus não nos promete isso. Eu já falei várias vezes, irmãos, que Deus supre as nossas necessidades. Então, se você não tem o que comprar ou o que comer, não tem dinheiro para comprar, a tua casa está vazia, ora a Deus, fala para ele. Sabe, o povo chegou até Moisés e reclamou. E Moisés foi em quem? Em Deus. E se você falar isso, tenha certeza, irmãos, não vai cair maná do céu. Hoje, nós não vamos receber, hoje nós temos o maná que veio do céu, que é Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos ter a nossa necessidade suprida. Ou, de repente, nos aparece um dinheiro que a gente já não esperava mais, que dá para suprir a necessidade. Ou uma pessoa bate a nossa porta para nos ajudar. E quando isso acontecer, irmão, agradeça a pessoa, mas agradeça a Deus que usou essa pessoa para te abençoar. E como eu digo, irmãos, eu já tive fase, já cansei de falar, e também não canso de repetir, não, que eu orei a Deus, falei para meus filhos, eu vou sair, vender essas roupas, vou receber o que eu tenho que receber, para a gente poder jantar, porque a gente não tinha almoço. Então nós comemos um pão, tomamos um café e depois era janta. E eu fui, e naquele dia, todas as pessoas que eu tinha que receber, cada uma arrumou uma desculpa. Cada uma tinha uma necessidade que não era maior que a minha, que estava com meus filhos sem comer dentro de casa. Mas elas acharam as necessidades delas maiores e não me pagaram. E eu falei, Jesus cuida de nós. E quando eu cheguei em casa, tinha uma cesta básica, irmãos, que tinha leite condensado, tinha goiabada, tinha omo, que eu nem usava omo, Deus supriu. Amém? Glória a Deus. Teve dia, irmãos, Deus não tem nada. E Deus mandar só o necessário. Um pouco de arroz e um pouco de feijão. E nós comemos aquele arroz e feijão. Quando chegou no outro dia, só tinha arroz. E eu chorei ao ver meus filhos comendo só arroz. E meu filho falou para mim, mãe, vai para o quarto e pede perdão para Deus, porque nós não estamos morrendo de fome. Nós temos comida. Irmãos, eu tinha só arroz. E sabe, irmãos, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, o meu marido bebia. O meu marido costumava comprar fiado e não pagar. A índole dele, até por conta da bebida, não era uma índole boa. Mas as necessidades que eu passei, o suprimento da necessidade, só o suprimento, como não ter roupa para vestir e ir na igreja, um irmão me dá uma roupa para vestir, dá um sapato para meus filhos,
dá um tênis pro meu filho. Isso fez com que os meus filhos tivessem caráter. Isso fez com que as minhas 3 filhas se casassem. E hoje elas são mulheres que sabem passar necessidade, que sabem passar um aperto, porque Deus forjou o caráter dos meus filhos na necessidade. E hoje, quando eu olho para trás, e sempre olho para trás, eu falo, obrigado, Pai, por cada necessidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Meus filhos não são cristãos porque eu sou. Eles são pela experiência que eles tiveram com Deus. Então, irmãos, talvez eu esteja falando com alguém agora que está numa necessidade. Talvez eu esteja falando agora com alguém que fala, o que eu vou comer amanhã? Amanhã é domingo. E o que eu vou fazer para comer? Eu só tenho arroz, mas eu queria fazer um macarrãozinho, eu queria comprar um franguinho. Peça a Deus, pede. Porque Ele é fiel para te dar. Mas, irmão, se Ele não der e der o arroz para você comer, agradeça. Porque Ele não deixou você passar fome. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Israel, que na hora que o povo estava no deserto, na hora que o povo estava passando fome, foi reclamar com Moisés. Moisés clamou a Deus e Deus fez descer maná dos céus. Depois tem outro texto que eu não abri agora, que eles reclamam que não tinha carne para comer. E Deus mandou codornas para eles comerem. E Deus abriu, não foi uma só vez, abriu por 2 vezes, fez Moisés bater na rocha e saiu água, e o povo se saciou no deserto. E quando nós vamos ver, fala assim, eles caminharam 40 anos, não foi 40 dias, não foi 40 minutos, foram 40 anos no deserto. E a palavra de Deus diz que nem o vestido que eles tinham, porque eles não tinham onde comprar, irmãos, era aquele e aquele. Os vestidos deles não rasgaram. Os sapatos deles não acabaram. Até que eles entraram na terra de Canaã. Qual a mensagem de hoje? Qual a mensagem de hoje? Por que você está aflito? Por que você está se descabelando aí? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo. Irmãos, para um pouco. Para um pouco, olha para você. Está passando fome, irmão? Você não tem nada que comer? Irmão, se você estiver nessa situação, eu quero que você me mande falando, pastora, eu estou nessa situação, porque eu quero ser um instrumento de Deus para te abençoar. Mas saiba que se isso acontecer, não foi a pastora que abençoou, foi Deus que te abençoou. Por que você chora? Porque você queria o melhor para o teu filho? Não, irmãos. Deixa teu filho na necessidade, porque Deus está formando o caráter dele. O caráter de um homem não se forma na faculdade. O caráter de um homem não se forma na escola. O caráter de um homem não se forma na igreja. O caráter de um homem se forma quando ele tem Deus com ele. Quando ele aceita o Senhor como Salvador. E aí começa a vir a necessidade. E aí começa a vir as lutas. E aí, Senhor, por que eu te aceitei como Salvador?
Tem fulano lá que não te serve, tem ciclano lá que não te serve e está numa boa. Irmãos, Deus, Ele é teu Senhor. Ele é Senhor dos teus filhos, dos teus netos. Sabe, irmãos, e Ele está forjando o caráter de cada um deles. Ele quer formar homens. Deus não quer formar banana, Ele quer formar homens de caráter. Então, talvez, a necessidade que o teu filho esteja passando e que está te afligindo tanto, é hora de você começar a agradecer a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor está falando com meu filho. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor vai fazer o que é melhor para ele. Irmãos, não tenha dúvida. Deus é fiel e justo. Ele que abençoou o povo de Israel. E o povo de Israel, ele não era diferente de nós. Era um povo reclamão. Era um povo desconfiado. Era um povo que não tinha temor a Deus. Eu me lembro que Moisés subiu ao monte, orando a Deus, e passou 40 dias e 40 noites no monte, aonde Deus deu as tábuas da lei para ele. Mas o povo aqui embaixo falou, eu acho que ele morreu. Falou para o irmão dele, eu acho que ele morreu, ele não vai aparecer mais. Não era ele que ia guiar nós, agora não está guiando. Faz um Deus para nós. E Arão falou, traz o ouro que vocês têm. Lembra que quando eles saíram do Egito, o povo do Egito encheu eles de ouro, de coisas preciosas. Na verdade, até para eles saírem logo, mas fez isso. Então, Arão fez um bezerro de ouro. Eles esqueceram fácil de Deus. E Moisés, quando desceu, se irou tanto que quebrou as tábuas da lei. E depois Deus mandou ele subir de novo e deu as tábuas de novo. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos ama. E se esse Deus que mandou corvos alimentar Elias, mandou uma viúva alimentar Elias, esse Deus que mandou vir pão do céu, que mandou vir codorna, esse Deus que feriu a rocha e fez sair água para sair, será possível que ele mudou, irmãos? Será possível que Deus hoje não tenha o mesmo poder que ele tinha antes? Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Não duvida no teu coração. Você tem uma causa na justiça? Coloca no altar de Deus. Coloca no altar de Deus, fala para Deus. Pai, eu estou com esse problema. E Ele vai fazer o que for melhor para você. Nós oramos por uma pessoa essa semana, o Washington. Eu não sei as causas, não sei, só sei que ele ia na justiça. E depois a Amabile nos colocou que ele tinha pegado assim uma pena branda, uma coisa leve. Amém, Deus interviu. Talvez vocês nem se lembrem, mas o Washington, ele ia lá na igreja. Ele sempre estava lá ajudando a gente, eu lembro dele, lembro da carinha dele. E Deus abençoou. E você vai no hospital e já está desenganado, não sabe mais o que fazer, não tem mais como agir. E Deus pega e intervém, você ora. Deus, eu estou precisando dessa bênção. E Deus dá a bênção. Se você não tem fé, pede para Deus. Tiago fala, se você não tem fé, peça a Deus. Porque Ele dá a todos. Ele não vai ter impedimento para dar. Fala para Deus. Conversa com Ele. Porque o que eu quero falar hoje é que o mesmo Deus que atuou com o povo de Israel,
Ele criou o povo de Israel porque ele queria uma nação santa e separada para mandar o filho dele. Mandou o filho dele. E o filho dele cumpriu todas as leis e todo o sacrifício. E fez uma nova aliança com a gente. E falou que nessa nova aliança nós teríamos um novo pacto com ele, que era o corpo dele, que era o sangue dele. E quando nós aceitamos, o nosso nome é escrito no livro da vida, nós passamos a ser cidadão do céu. E nós estamos reclamando, nós estamos chorando desesperado. Poxa vida, você tem um Deus. Você não precisa ficar angustiado. Você tem um Deus. Eu estava orando, eu fiquei muito triste, porque eu perdi uma tia. E essa tia, inclusive, ela é tão parecida com a minha mãe que sempre que eu via, eu conversava com ela, era como se estivesse conversando com a minha mãe. E ela foi uma pessoa que eu fui muito na casa dela. Ela era uma pessoa muito boa, era uma pessoa prestativa, que ajudava todo mundo. E quando eu falava para ela, tia, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Ele é o único caminho. Ela falava assim, mas ele é meu Salvador. Eu confio nele, eu ligo no R.R. Soares, eu ponho o copo d'água, eu bebo a água, eu confio nele. E depois ela ia no centro da Irmã Clara, ali na Espírito Santo, se benzer. E depois ela ia fazer promessas para santos. Então, uma das tristezas que me deu é porque eu não sei, o último momento da pessoa é a pessoa com Deus. E eu espero em Deus que ela tenha lembrado do que eu falei para ela. E de que ela tenha falado, Jesus, eu preciso do Senhor. Isso me causou tristeza, porque eu não sei, a pessoa é a pessoa com Deus. Mas quanto eu tentei falar, quanto eu tentei orar com ela, para que ela aceitasse Jesus como Salvador, e ela sempre saía. Mas era uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajudava todo mundo, uma pessoa, nossa, excelente. Mas partiu. E agora a gente fica a pensar. Deixou os filhos criados, deixou netos criados, deixou uma casa que ela limpava como ninguém, que agora só Deus sabe o que vai ser feito, se vai ser vendido, repartido, ninguém sabe. Mas a grande verdade, irmãos, é que tudo que nós precisamos não é de uma casa. Tudo que nós precisamos não é de um carro. O que nós precisamos não é de dinheiro no banco. Não é ganhar na loteria. Nós precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir da hora que nós temos Jesus como Salvador das nossas vidas, e hoje eu nem estou falando em vida eterna, eu estou falando em vida aqui. Ele promete que o anjo dele acampa ao redor de nós, de todos aqueles que o temem e os livra. Ele promete que aqueles que são dele não vão passar fome. Aqueles que são dele, ele vai suprir as necessidades. Aqueles que são dele, ele vai ensinar no caminho certo. Então, nós vamos viver a paz do Senhor aqui. Nós vamos ter paz apesar do governo que temos. Nós vamos ter paz apesar das coisas que vêm por aí. Nós vamos ter paz. Sabe, irmãos, eu fui para o Rio e lá nessa excursão as pessoas até me elogiaram. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero elogio. Mas até me elogiaram porque eu agradeci a Deus. Eu olhava
aquelas praias, aquelas montanhas, aquelas coisas. Poxa, como eu via Deus! Como eu via Deus! Aí na hora, pegamos um Kombi, não é Kombi, mas é como se fosse uma Kombi. Uma perua que levou, subiu o morro, e nós vimos macaco, e vimos tudo, e sobe o morro. Quando pensamos que estava chegando no Cristo, nós paramos, e dali nós pegamos outra van, e subiu. E quando chegou lá, que eu já achei que já estava lá no Cristo, eu confesso, eu não fui para ver o Cristo, viu? Apesar de que ele é um monumento muito bonito, mas eu fui para ver a paisagem mesmo. Mas quando chegou lá, tinha um monte de escada para subir. E eu comecei a subir. E meu filho falou: mãe, você não vai aguentar. Aí eu falei para ele: não, mas nós já pegamos 2 Kombi, já estava lá em cima do morro. Eu vou conseguir, até brinquei com ele, falei: não, é que eu estou pagando promessa. Ele falou: mãe, você não vai aguentar. Eu subi 2 escadarias, não aguentei mesmo. Falei: o negócio... Aí, sabe o que tinha lá, irmãos? Um elevador. E eu pude subir no elevador. E quando acabou o elevador, que eu pensei que já tinha chegado no bendito do Cristo, ainda tinha 2 lances de escada rolante, mas tinha escada rolante. E eu pude chegar lá. E lá, você caminha ao redor do Cristo, assim, você vê todo o Rio de Janeiro. Todas as praias, as ilhas, os morros. Até a minha neta falou: ô vó, mas você não tá preocupada em ver o Cristo? Em ver, é uma das maravilhas. Eu falei: eu tô preocupada em ver com essas coisas lindas que Deus criou para nós. Mar, terra, montanha, eu estava no pico mais alto lá da montanha. Olha, gente, que maravilha. Aí, quando nós descemos, aí tinha o Pão de Açúcar e o bondinho. Aí, todo mundo: olha, a senhora tem 70 anos, pode ser que... Eu falei: irmãos, eu vou perder essa parte boa. Subi no bondinho, fui na janela. E depois o Morro da Urca, você sobe no Pão de Açúcar, vendo aquelas maravilhas, aquelas coisas lindas que Deus fez. E sabe, irmãos, por que eu estava lá? Irmãos, eu ganho um salário. Eu ganho um salário. E eu tenho que comprar remédio, eu gasto 300 pau de remédio por mês. Mas sabe por quê, irmãos? Porque, de repente... o meu filho falou: eu vou tirar férias e vou para o Rio. Eu falei: amém, glória a Deus, vai com Deus. Aí ele disse: é teu sonho ir para o Rio, né, mãe? Eu falei: mas tudo bem, eu não tenho condição de ir. Ele falou: não, eu vou pagar para você ir. E aí eu falei para ele: mas faz 2 anos que eu prometi para minha neta que o dia que eu fosse para o Rio eu levava ela. E agora eu vou e não vou levar ela? Então, mas não tenho dinheiro, não tenho. Ele falou: não, eu pago para ela ir. Quem fez isso para mim, irmãos? Dormi num hotel gostoso, comi em restaurante. Irmão, aposentada com salário, só graça de Deus. Então, eu vou agradecer meu filho, já agradeci. Mas eu vou agradecer a Deus, que pôs no coração dele o desejo de me levar, de levar minha neta. E nós passamos 3 dias maravilhosos. E eu estava abençoada, porque sabia que os meus irmãos, que a igreja estava me abençoando. Então, irmãos, Deus supriu esse desejo do meu coração. E olha que... segura Deus, porque eu tenho mais lugar que eu quero ir. Mas assim, amém, Deus me deu. Sabe, irmãos, agora que eu tenho 70 anos, irmão, porque até 70 anos foi uma loucura. Como a Mara disse, haja bola para jogar para frente. Haja bola.
Foi criar os meninos, foi trabalho a vida inteira, foi tudo. Hoje Deus me deu essa graça. Vai dar até quando? Também não sei, irmãos. Mas assim, quando é de Deus, as coisas podem mudar. Meu filho está trabalhando numa empresa grande, é gerente, mas de repente pode deixar de ser mandado embora e as coisas iam baixar. Mas Deus não vai deixar de ser meu Deus. Se as coisas diminuírem, eu não poder mais viajar, Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Sabe? É isso que eu quero dizer. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. É só pedir. É só confiar nele. Porque ele faz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amo de coração vocês. Que o Senhor abençoe. Que Jesus Cristo continue derramando das bênçãos sobre a vida de vocês. Que o Espírito Santo esteja com cada vida, falando a cada coração. E que Deus nos abençoe. Uma ótima semana. Amém.